Você tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Olá, bom dia, boa segunda-feira para você. Seja muito bem-vindo. Esse é o Tintim por Tintim, ao vivo aqui pela TV Claré. Começamos a semana sempre com o pé direito, sempre com bom humor, né, minha gente? Por isso eu já começo aqui do artesanato. Olha quem tá aqui com a gente. A Iraí, fui eu, gente. É o meu celular, viu? É o meu que tá fazendo bilinha. A pessoa esquece de novo o celular, viu? Vamos voltar lá falar do artesanato. Iraí tá aqui com a gente. Boa semana. Obrigada, igualmente para todos vocês. Que coisa linda que você trouxe hoje pra gente, porque sempre novidades que a gente ama. Pois o que você vai ensinar? Hoje eu vou ensinar uma maneira de ocupar pouco espaço guardando muita coisa. Mulher tem muita coisa para guardar. Quem é que não tem milhares de correntinhas, colares, pulseiras e tudo mais, né, gente? Aí a gente coloca naquela caixinha linda que a gente ama também de paixão, que tem até as divisórias. Mas o que acontece com as correntinhas? Todas juntas venceremos, né? Sim. Não é? Dá a impressão que elas se embolam e dizem assim pra gente, ou vamos todas ou nenhuma sai de casa. Quem nunca viveu essa situação? Gente, eu já deixei de colocar alguma corrente, algum colar, porque embolou e não dava tempo. Tinha que sentar, pegar alfinetinho e ir lá soltando, né? Não é? É verdade, também nem sempre a gente tem tempo para isso. Não, ficava tudo lá. E olha aqui, dá para mostrar? Olha que lindo, tem aqui também atrás diversas sugestões, né? Trouxe muitas sugestões. Para quem não gosta de mostrar, temos um cabide para deixar escondidinho, aquela pessoa que não gosta de furar a parede. Então é uma maneira bastante discreta de guardar as coisas. Você coloca num cabide, gente, tá aqui, ó, tá aqui embaixo. A gente improvisou aqui para segurar ele. Coloca num cabide com os ganchinhos e aí enfeita ele, fica bonito, né? Não precisa mostrar, mas fica lindo, Sim, né? Sim, é verdade. Para você pendurar aí a sua diversidade. Se você for como eu, vai precisar de uns 4 ou 5 desses. Olha, e cada um desses... Eu e a Lê também, viu? Vou dar aqui. Não sou só eu exagerada nesse programa, não. E olha que cada organizador desse, pelo menos uns 40 colares a gente consegue colocar. É muita coisa, então eu gente. acho que menos. Uns 5 não, uns 4. Isso, vamos diminuir. Então você vai aprender a fazer esse organizador que dá para colocar para os homens também. Dá para pendurar gravata, né? Pendurar um montão de muitas coisas. Aí. Dá para você usar, fazer da sua criatividade para utilizar a nossa dica de hoje. E nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que são as alergias alimentares. Por isso a Simone Batman de Souza está aqui com a gente e vai explicar tudo, tintim por tintim. Tem intolerância, tem alergia, tem de tudo. Vamos explicar o que é cada coisa, quais são as reações que a gente deve ficar atento, né? Muita coisa, principalmente com criança, que criança é difícil às vezes de falar o sintoma, né? A gente é que tem que estar atento e perceber. E aqui na cozinha, a Alê tá aqui com 2 panelas. Tá representando o Celso, bonequinho? É, porque não sabe que não funciona sozinha, viu? Mas ele tá aqui de coração. O Celso hoje não tá aqui, mas deixou beijo pra todo mundo. Amanhã ele tá aqui, ele tá num evento fora, mas ele vai estar aqui amanhã. Mas, ó, ainda bem que a Nancy fez o meu bonequinho, ó, o Celcinho tá aqui comigo. Você sabe que a Alê tá aqui já deixando as coisas mais ou menos preparadas, derrubando as coisas. Falei, Alê, o que tá acontecendo com você? Tá faltando uma mão? Tá faltando as duas, gente. Não é engraçado isso, né? Mas vai dar tudo certo. Vai, viu, vai gente? sim. Por isso a receita hoje é segunda-feira, o Celso não tá aqui, mas é light. É light, isso mesmo. Que a dor de cabeça saudável do final de semana de comer muito tá aqui. É verdade, aqui. é verdade. Né? A gente come muito, não é na consciência, não, é físico mesmo. A gente abusa e o corpo sente, chega na segunda-feira e ele fala... Tá vendo? Porque comeu você foi demais. fazer isso. É isso mesmo. Mas hoje eu vou ensinar aqui uma compota de frutas. E a base é a maçã, né? Aí a maçã, uva passa, a ameixa. Então, assim,
com açúcar light, que é aquele forno e fogão, tá? Que a gente vai estar utilizando. E vai ser na calda do vinho. Vinho tinto nós vamos usar, lembrando que o álcool todo vai evaporar. Tá bom? E aí, pra incrementar um pouquinho mais, deixar um pouco mais de graça, tem um creme light de baunilha que a Ale já ensinou a fazer, né? Isso, que até já deixei prontinho aqui, ó. Agora eu já cheguei e já fui fazer. Ela tá saindo fumacinha, né? Que é aquele creminho que eu ensinei aqui também numa segunda-feira detox, junto com aquele bolinho de maçã light. Então é o mesmo creminho aí, ó, pra você ver que pode estar utilizando diversas formas aí pra servir. Aprendeu a receita, guarda e utiliza aí. Dá pra fazer um até um pavezinho pavê. de bolo, né? Isso. Você colocar com um bolinho de pote, faz uma receitinha, aquele muffinzinho que a gente ensinou Um de muffinzinho, banana, sem açúcar. nossa, fica perfeito. Fica uma sobremesa bonita para os olhos e para a consciência ficar tranquila. Também, é verdade, é isso mesmo, Depois de uma feijoada no final de semana, gente, haja receita light, né? A cabeça reclama, a gente sabe por quê. Ale, assim não fica mesmo. triste, eu já volto, Tá bom, minha querida. Vamos começar nosso papo hoje falando justamente dessas alergias, né, Simone? O Brasil tem bastante casos de alergia. Nós somos bem alérgicos ou não? Tem países que eu sei que são mais que a gente. São, mas a gente tem bastante também. Aqui a gente tem um dado novo que diz que mais ou menos 3 a 4% das crianças já estão acometidas com alergias, crianças até 3 anos de idade. E isso para nós é um número muito grande, né? Então a gente tem tido vários avanços aí em como cuidar dessas alergias, como tratar, como tentar dessensibilizar o organismo, porque muitas vezes um organismo está mais sensível e até os 4 ou 5 anos de idade a gente consegue corrigir isso. Eu vi uma reportagem tem um tempinho justamente disso. A criança era super intolerante à lactose, mas super, aquela intolerância pesada mesmo. Podia nem passar por... Não era intolerância, era alergia à proteína do leite. Porque a intolerância, ainda a gente tem alguns derivados que são já sem lactose. Não tem lactose, eu já encontrei iogurte, consumir. eu já encontrei leite, já tem bastante tempo. O contrário é que a gente encontra em Rio Claro, porque nos grandes centros já tem bastante tempo, né, gente? Eu comprava na época que eu descobri que eu era intolerante à lactose, eu comprava o leite longa-vida, que é o de caixinha, num mercado em Campinas, porque aqui não tinha, né? Então, quer dizer, nos centros maiores a gente já encontra há bastante tempo. Mas hoje já tem o iogurte, o creme de leite. Tem tudo. Leite condensado. Né? Leite condensado eu nunca vi. Tem. Quer dizer, que dá para ter uma vida normal, quem tem intolerância à lactose, mas a proteína... E tem também a lactase em cápsula, que a gente pode consumir antes de consumir um alimento normal com lactose. Então, se você vai em algum evento que vá ter alguma coisa, tem as cápsulas de lactase. E já protege o seu estômago, o seu intestino para poder digerir aquela lactose. Para poder digerir, exatamente. Bom, a gente vai explicar. A intolerância é bem diferente de alergia, né? Isso. A intolerância à lactose são organismos que não produzem a lactase, que é a enzima que digere a lactose. E a alergia à proteína é uma reação imunológica. Então, não é falta de nenhuma substância. O organismo reage de uma maneira que ele não entende aquele alimento como um alimento uma substância dele, uma proteína que ele entenda, e aí ele faz uma reação imunológica com isso e produz histamina. E o excesso da liberação de histamina é que dá as reações alérgicas. Então, os pruridos de pele, quando a gente fala dessa alergia mesmo, dessa alergia à proteína do leite, quando a gente tem que tipo de reação? Dá aquela coceira? Cada organismo é um. Então, tem gente que tem a reação em pele, tem gente que tem criança principalmente, que tem uma reação mais de diarreia mesmo sem ser a intolerância à lactose, sendo a alergia à proteína. Tem aquela questão de pegar a garganta, de dar as vias aéreas superiores ficam bastante comprometidas, porque aumenta muito a produção de muco. Então, rinite, sinusite, aquela criança que está sempre com a coriza constante, isso é uma das reações à alergia também. Como que a gente descobre que adulto é fácil, né? A gente tá passando mal, a gente fala pro médico, ó, tô sentindo isso, sentindo aquilo, vai lá, faz exame de sangue, faz as picadinhas para ver se tem alergia de alguma coisa. Criança, somente os pequenininhos, porque quando a gente tem um caso de intolerância ou de alergia,
é o leite, né? Já começa com leite materno. Como é que faz pra gente descobrir isso? É um pouco difícil. Na verdade, a criança tem que ter algum sintoma que não ache de jeito nenhum o que é, mas tem exame de sangue que a gente faz para ver se o IgE, que é a imunoglobulina que está associada à alergia, está alterada com relação ao leite. Então, tem exame de sangue para fazer e observar sintoma e aí, dependendo dos sintomas, fazer teste. Então, a única forma que a gente tem com criança é testar. Então, se a mãe está dando o leite materno e consome bastante laticínio, a gente tira os laticínios da mãe para ver se melhora o sintoma na criança. E normalmente, quando está associado, a maioria é com relação ao leite mesmo. E hoje, felizmente, além dos leites, né, que eu consegui até comprar, ainda existe no mercado um em pó de soja sem lactose, que a gente consegue, né? Tem o de soja e tem o próprio leite, a proteína do leite de vaca mesmo, só que hidrolisada. Sim, então você consegue dar a fórmula para a criança que vem da proteína. Não, a lactose não, a proteína. Tem sem lactose e tem com a proteína hidrolisada, que é a lactose é intolerância e a proteína alergia. Hoje a gente tem bastante leite para beber, né? Com tudo isso, né? Para quem tem, se a criança não pode com a lactose, tem sem, se a criança não pode com a proteína, tem com a proteína hidrolisada. Só que e se não pode os dois, caro, né? é caro. Na verdade, o que é mais caro é o com os dois, sem a lactose e com a proteína hidrolisada, que são fórmulas daí mais... Aí o preço é bem altinho. Gente, eu cheguei a pesquisar isso, né? Porque quando a gente fica grávida, a gente vai ter neném, a gente fica doido. Começa a pesquisar milhares de coisas, preço de leite e tudo mais. Eu cheguei a ver, não vou lembrar nem do que era, mas eu cheguei a ver preço de lata de leite custando R$100. Mais até, são as fórmulas sem lactose e com a proteína hidrolisada, 100, 130, 150 em 400 gramas. Mas com a proteína hidrolisada tem mais barato, aí cerca de R$40, a de 400 gramas. E sem a lactose também é por volta desse preço. R$40 é mais barato, mas ainda é pesado, né? É pesado, porque 400 gramas para um bebê que só vai mamar aquele leite, em 2 dias, dá para 2 dias ou 3 no máximo, né? Pensando naquele bebezinho recém-nascido que só pode consumir leite. Quer dizer, ainda é bem pesado. Bom, mas aí tem também outros leites, né? Tem o leite de arroz. Sim, aí são outros leites vegetais. De aveia, leite de coco, leite de amêndoa, e são vários que você pode usar aí também no lugar. A pediatra vai indicando e você vai fazendo aí um bem bolado. Que é difícil. Como é que você vai ver seu nenê passar fome, né? Ai, que situação complicada, né? Bom, nosso papo hoje é sobre alergias alimentares, tá? Nós vamos falar não só do leite, tá? O leite é o básico, né? A gente fala que tem gente de adulto que ainda continua tomando leite tempão e não abre mão daquele leite, né? Eu não posso. Mas que eu queira, não posso. Mas a gente substitui com outras coisas. Então, vamos falar das alergias, dos alimentos. Hoje, as empresas são obrigadas a colocar as características, né? Porque as pessoas que têm alergia eram muito assim, na tentativa e no erro. Queria consumir um alimento novo. Pode ser que tivesse coisa de soja, a pessoa é alérgica, na embalagem não falava nada. Então, hoje tem obrigado aos alérgicos, aí coloca o que pode ter, ali, né? Amendoim, mesmo que for traço, porque quem tem alergia, mesmo traço, não pode. Aproveita o nosso intervalo, então manda a sua pergunta pra gente. Nosso WhatsApp é o 994644958. Estou esperando a sua pergunta. E a gente volta daqui a pouquinho, começando a nossa culinária e também nosso artesanato. Um minutinho. Amor não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, eu volto aqui da cozinha para ela não ficar se sentindo sozinha. Isso. Eu já até vim para cá hoje, para dentro do balcão. Quero ficar grudadinha aqui com você. Vamos ver então essa receita, gente? Isso, vamos ver os ingredientes, anotem aí. Compota de frutas. Ingredientes: 4 maçãs, 50 gramas de ameixas pretas, 100 gramas de uva passa, 500 ml de vinho tinto, 2 colheres de sobremesa de adoçante Fone Fogão
e 100 gramas de margarina light. Creme light de baunilha. Ingredientes: 2 gemas, 600 ml de leite desnatado, 2 colheres de sopa rasa de amido de milho, 1 colher de adoçante Forno e Fogão e 1 colher de essência de baunilha. Muito bem, Ale. Como a gente não vai fazer o creme aqui, que Isso, já já tá tá pronto, prontinho aí. como é que eu, só para lembrar o pessoal, como é que eu faço? Então, olha, você coloca o leite, Já põe o amido, o amido de milho, as 2 gemas sem a pele, né? tudo com fogo desligado. Com fogo viu, gente? desligado, tudo Senão em pelota. temperatura ambiente. E coloca O adoçantezinho o adoçante Forno e Fogão, que é aquele próprio para ir pro fogo, né? Não é aquele de Não é gotinha, aquele de que ele gotinha, não pode. que senão amarga aquele, tá? Aí você faz o creminho, que é o creminho de confeiteiro, só que essa é a versão light. Deixa bom? endurecer, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Ele tá ficando friozinho já aí. E Tá eu um vou cheirinho servir bom. acompanhando aqui essa compota, que é uma compota de frutas que você pode estar utilizando damasco, outras frutas também secas, mas a base normalmente de uma compota assim de frutas tem que ter a maçã, tá? Eu coloquei aqui, olha, numa água com um pouquinho de limão e eu vou tirar, vamos deixar umas casquinhas também? Vamos deixar casquinha. Tem gente que não casquinha é gosta, mas fibra. eu acho que eu gosto bastante. Então, ó, pra ficar até mais bonito, tá? Então, dá uma aplicada. E eu já coloquei o vinho aqui na panelinha. E aí, ó, é tão rápido, gente, de fazer essa receita. E, não tem o vinho. Pode substituir pelo suco de uva integral também, tá? Não é aquele de caixinha. Não, É aquele que vem no litro. Aquele lá não é Aquele suco lá não é bom, de não. uva, né? É néctar, é uma mistura aí. Aí você vai ver lá na composição. Até a gente tem que prestar, até pelo assunto que a gente Pois está é. falando hoje. A gente precisa aprender a ler, o rótulo das coisas. Não é, Simone? Ingredientes, né? Às vezes Os a gente compra uma ingredientes. coisa integral. Um pão integral. A hora que você lê o rótulo, a primeira coisa, o primeiro ingrediente, geralmente é o que tem mais. Que é a farinha branca. O primeiro ingrediente é o que mais tem naquilo. Aí você lá, Exatamente. farinha branca. Mas então não é integral, gente. É um cheirinho de integral. Isso, Não é? exatamente, é assim mesmo. E a gente tem que começar a aprender a ler esses rótulos, E né? comprar o ingrediente. Comprar consciente. Quero comprar esse, porque é o que dá pra comprar. Eu ia porque comer o branco, vou comer esse que tem um pouquinho mais de farinha integral. Tem Tudo problema. bem, mas não sabendo, pode comprar enganado, achando que tá Isso. comendo integral e tá comendo farinha branca, né? E isso é uma coisa que, ó, já piquei tudo aqui. 4 maçãs. 4 maçãs, tá? É aquela maçã, eu já tô, ó, com a minha mão lavadinha, vou dar uma escorridinha aqui. Eu deixo normalmente... Se eu for fazer bem rapidinho, que não é Já o não caso, precisa, nem precisa pôr na água, né? É que eu já quis picar pra gente não ficar picando aqui, não ficar perdendo tempo, né? Mas assim, em casa você já pode estar picando e já Já tá colocando. pondo direto no vinho. Exatamente, tá? Então, ó, só tira um pouquinho dessa aguinha com limão, que a gente coloca só pra não oxidar, né? Vamos pôr na Prontinho, panela. vamos tirar isso aqui. Pode Cadê ligar? o Celso? Pode ligar, isso, pode. Me ajuda, que hoje eu tô sem a minha Fogo baixo? panela. Fogo baixo, isso. Fogo baixo. Fogo baixo. Agora eu vou acrescentar aqui a uva passa, eu tô acrescentando a branca, tá? Se quiser acrescentar, colocar a preta, pode colocar também. Ó, tá bem cheinha a nossa panela, mas lembrando Vai que isso derreter aqui daqui vai a pouquinho, derreter, né? tá? Ó, eu vou colocar aqui o açúcar, que na verdade é o açúcar light, né? Aquele Forno e Fogão. Tá vendo? É de pozinho. Esse açúcar light, quem tem diabetes pode consumir? Pode. Com moderação também, né? Sempre Tudo, com né? moderação. Tudo tem que ter a moderação, Quem né? tem diabetes tem problema com o vinho. Na verdade, tem problema. Não pode por conta do álcool e o excesso de carboidrato que tem, Tem no carboidrato, vinho. né? Tem. Então, aqui no caso, a gente está usando o vinho, o álcool vai ser evaporado, né? Porque aqui a gente vai ferver. ferver. Inclusive, até essas maçãs, elas vão ficar bem macias. Bem Então, escurinhas também, vão pegar a cor do vão vinho. pegar a cor do vinho e vão... Por isso que a gente tem a opção aí de estar usando o suco integral também, tá? Esse suco integral não tem light, né? Não, porque ele não tem açúcar.
Na verdade, o suco integral, ele é só o suco de uva, só que por conta da concentração de frutose é que tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Sim. Tem que Então tomar pode, mas com moderação. Tudo pode, né, pro diabético. Tudo pode. Mas Esse aí você tem que creminho aqui- pensar. Eu vou comer essa sobremesa aqui que tem uva, o que que eu vou tirar pra, na hora do final do dia, na hora que passar a régua assim, tá tudo equilibrado. Exatamente. Aí é importante a orientação nutricional, Sim. que te dá a opção das substituições, né? Isso mesmo. Ó, eu tô usando aqui a Ameixa. ameixa. Eu já tirei o caroço, mas você encontra também aí no supermercado. Mas como é pouquinho, né, pouquinho, gente? Ela custa ó. tão mais cara sem É. caroço, você compra com Não caroço custa- ó, e tira. tirei o caroço rapidinho, que ela tá bem molinha. E colocar um pouquinho de ameixa. Então agora a gente vai deixar aqui, aumenta só um pouquinho isso, Pra esquentar até a para bundinha da esquentar panela. isso. E lembrando, você falou dos diabéticos, né? Hoje em dia, infelizmente, nós temos aí muitas crianças também apresentando, né, esse problema aí da diabetes. Esse creminho de baunilha é um creminho bem bacana, que é um creminho que é totalmente light, né? Que só vai uma colher de sopa do açúcar light. Então, assim, lógico, sabendo moderar, né, a quantidade. Criança é complicado, É né, complicado, gente? às vezes vai num Como você fazer a criança aniversário. entender que ela não pode comer aquilo, né? Não entende ainda, são seus pequenininhos, E né? tem umas opções, assim, da gente ir no mercado, e eu sou muito mais a favor da comida feita em casa, né? Eu acho que é comida de verdade, né? Exatamente. Então, assim, até eu vou aproveitar e ver aí para uma segunda detox, a gente fazer o brigadeiro, né? Porque muita gente não sabe, sabe que existe, né? Aquele brigadeiro feito com a massa, a biomassa de banana verde. que fica muito gostoso. E eu vou estar ensinando aqui pro pessoal para poder fazer em casa também, não só para as crianças, mas para as crianças gente, grandinhas também. Pra gente que gosta de um docinho, De um mas que tem docinho, dói isso. na consciência quando a gente come, porque a gente não consegue comer um, né, gente? Eu vou precisar nascer de novo pra conseguir me controlar nessa parte. Gente, eu também Não sou assim, consigo. viu, Polly? Essa coisa tá assim, difícil, viu? pega só um e come só. Experimenta. Pelo menos 2, né? Tá então, difícil, assim, viu, Ale? é difícil. Então aí, pelo menos, a gente sabendo que é aquele de banana, eu posso comer 2 sem falar, poxa, não devia ter comido, não devia ter comido. Isso né? mesmo. Então, ó. Agora aqui vamos esperar ferver. Isso, vamos deixar ferver, vai estar evaporando o álcool, a Cozinhar maçã vai bem. ficar bem cozidinha, bem macia, e aí já vai estar pronto. Olha que trabalho, né? Só de picar a maçã. Isso mesmo. Então eu vou lá no artesanato, olhei qualquer Tá coisa, você me certo. chama para Obrigada, mostrar o minha querida. ponto. Eu venho aqui agora com a Iraí, que nós vamos aprender a fazer esse organizador que tem milhares de funções, né, Iraí? No caso aqui a gente vai pendurar os nossos colares. O nosso foco é feminino hoje. Para as meninas, mas os meninos também podem usar. Quem tem os meninos hoje já usam as pulseirinhas, né? Sim. Relógio, tem nananã, tem as gravatas, aí dá para pendurar ali sem pegar muito espaço e não ficar correndo na gaveta que vai para lá, vai para cá, embarama tudo, embaralha. Embaralha tudo. Nossa, Embaralhei embaralha. as palavras Isso, aqui. como as palavras. Bom, então anote com a gente agora os materiais que você precisa para fazer esse organizador. Organizador de colares. Materiais: um cabide de madeira, lixa para madeira número 220, verniz acrílico fosco, pincel macio número 10 e 19 ganchinhos arredondados no formato de anzol. Muito bem, 19 cabe aqui, Iraí? Isso. Na verdade, tem 20. Coloquei 19 e depois eu falei, não vou perder mais um pedaço, vou colocar um maiorzinho no meio. Entendi, então olha, dá pra Isso. pendurar muita coisa. Dá pra pendurar Pensando muita que dá coisa. pra pendurar 2 colarzinhos em cada um, realmente 40, hein? Não, realmente, até dependendo se for uma correntinha, Fininha, você né? coloca até mais. Muito verdade. bem. Esse cabidinho aqui encontra super fácil. Então, Né? essa sugestão que eu trouxe hoje é fácil de encontrar, é Uhum. fácil de fazer. Esse cabide eu encontro naquelas lojas, teoricamente, de R$ 1,99. Uhum, Teoricamente. isso. Mas aí você compra aí o tamanho que você quiser. Esses ganchinhos, que Nas loja que eu casas acho? de ferragem, Onde vende de prego e material, parafuso. e onde vende prego, parafuso, material de construção, eles sempre têm. Muito bem. Vamos começar então. Pois é. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar Esse essa pauzinho. parte de baixo, onde a gente penduraria alguma
alguma roupa, né? E porque facilita e pra gente, nesse caso, a gente não vai usar, então a gente descarta. Aí, de repente, a gente pode até reaproveitar um cabide que tá em casa que quebrou. Eu já tô pensando que eu posso enfiar ele lá na minha florzinha que tá crescendo e eu preciso de um pauzinho para deixar ela retinha. Né, ó. Só sustentabilidade aqui, a gente reaproveita tudo. Tem lá a trepadeira que tá crescendo e ela precisa ficar retinha. Isso, um então vasinho que precisa dar um apoio na florzinha, fica pronto. Lá a florzinha. Já vai ter um novo uso. Falando de novo uso, vamos dar pro cabide, né? Um novo uso também. Então, aí com uma lixa para madeira número 220, o próximo passo, que é a bem fininha, a gente vai lixar totalmente, porque ele vem com uma camada de verniz. E daí, dependendo do que a gente quer fazer nesse cabide, o trabalho que a gente quiser fazer nele, a técnica que for usar, a primeira coisa que tem que fazer é tirar o verniz, porque senão não vai conseguir trabalhar. Se for passar uma tinta, por exemplo, se tiver com verniz, não vai pegar, né? Não vai. Muito bem. Então é preciso a gente lixa tudo. O que eu faço com esse preguinho que sobrou aqui, né? Então. Aí, com um alicate, a gente tira porque ficou um preguinho que estava apoiando aí o... Já vai ficar um furinho, né? Já vai ficar um furinho. Puxa. Opa! Tem alguns que são mais resistentes. Olha isso. Tá precisando da mão do Celso uma mão aqui. de um... Oh, é verdade. Olha só. Ainda bem que ele era bem forte, né? Porque não ia cair. É porque normalmente, né? As mulheres costumam pendurar mais do que 2 calças, né? A lota aqui, então se não for resistente, não vai sair. Bom, tirei os 2 preguinhos. O próximo passo, eu vou marcar de 3 em 3 centímetros, fazer uma marcação para eu colocar os meus ganchinhos. Nesse daqui eu fiz de 3 em 3 centímetros. Nesse daqui eu fiz de 2 em 2. Então eu fiz um teste para ver quantas coisas eu conseguiria colocar aproveitando o máximo de espaço. Então até cabe de 2 em 2. Se você é daquelas que tem uns colares grandes como esse aqui, que tá lindo, ó. Maravilhoso. Adivinha da onde é? Mainá Semijoias. Babei, gente. Tô pensando se eu... Se ele, se ele vai lá pro meu guarda-roupa ou não. Tô pensando. Ele vai lá pro meu cabideiro. Se você tem os colares maiores, que agora tá super na moda, usar as bolas, os colares grandes, né? Diferentes texturas e tudo mais, aí você põe menos, né, Iraí? Pra não grudar muito eles. Aí o espaço é de 3 em 3 centímetros. De 2 em 2, ele acomoda bastante, como eu falei, até 40 peças a gente consegue colocar. Ou então você faz de 2 em 2 e pula, né? Pula, também. E tem alguns até que a gente precisa colocar em 2 ganchinhos, porque ele tem embaixo uma peça maior, mais pesada, metal. Então aí a gente precisa até dar um jeitinho. Mas a gente sempre dá um jeitinho para ficar bonitinho. Com certeza. E uma coisa boa, ele não vai embaralhar. Isso é o melhor, né, gente? Na hora, rapidinho, na pressa, você tira o colar e põe. É verdade. Marquei. Eu tô com meus colares numa caixa, que eu trouxe para cá vários, numa caixa. Aí eles estão desse jeito. Eu fui pegar uma semana passada, estão todos juntos, venceremos. Eu ainda não tive tempo de pegar a caixa, tirar todos eles. E com uma agulha para soltar os que são mais fininhos, embaralhou tudo. Pois é, mas foi pensando nisso, porque eu também guardava... Esses danadinhos aqui, fininhos... Nossa, esses... São os piores pra Eles enrolar. conseguem dar um nozinho. Neles mesmo. Que aí você fica pensando como é que eles conseguiram fazer isso. Mas é aquela história, ou leva todos, ou não sai nenhum. Ou vamos todos no pescoço, ou todos ficaremos aqui. Ou todos ficarão. Pois é, mas eu guardava também os meus em caixinhas. Eu amo caixinhas, malinhas, mas acabou que a gente percebe que não é prático. Né? Deixa as caixinhas para as pulseiras, para os anéis e para os brincos, né? E aí os colares a gente pendura no cabide. É verdade. Que tem desses cabides já pronto de bijuteria que a gente compra nessa mesma loja de R$1,99. Que era pra ser de R$1,99, mas não é mais. Que era pra ser. Mas são de plástico, assim. São de plástico, assim, não tem glamour nenhum. Não é bonito.
Esse aqui, pelo menos, fica bonito no seu guarda-roupa, né? Com a sua carinha e vai combinar com a sua decoração. Sabe o que é legal fazer também? Quem tem porta no guarda-roupa, né? Quem tem porta no closet, dá pra você colocar um ganchinho na porta e pendurar ele. Porque aí quando você abre o guarda-roupa assim, estão todos os seus colares olhando pra você, né? Sim. Você não precisa nem pendurar lá no seu cabideiro lá. Você coloca ele na porta, você põe um ganchinho, daqueles que a gente compra com um adesivo, né? Que não vai ficar tão pesado Não. assim. Você pendura e eles ficam todos olhando pra você. Fica super legal. Quando eu tinha a porta no guarda-roupa, eu fazia isso. Olha lá. É uma dica. O meu, o que eu tenho em casa, eu também gosto, não está no cabideiro, está na porta do armário. Eu não tenho problema nenhum, nem dó nenhum de furar, não tem problema. Você tá a gente evoluída fura, nesse ponto. muda. E aí pode furar também, Isso, né? aí o meu tá na porta. E mesmo fazendo o movimento de abre e fecha da porta, Não ele embaralhar não mais. embaralha. Nossa cozinha já começou a cheirar aqui, gente. Tá, o ó. cheiro tá bom, né? Olha, perfumou o ambiente. Bom, marquei então, no caso de 3 em 3 ou até de 2 de em 2 2. em 2, Aí eu vou colocar 40 ganchinhos, hein, gente? Bastante. 20 ganchinhos. 20 ganchinhos, 40 colares. Isso. Bom, o próximo passo, vamos fazer desse lado Vou aqui. ajudar você a segurar. Isso, o próximo passo, com a ajuda de um preguinho. Então, uma dica para o preguinho não escapar, para não bater martelar no o dedo. Então, você prende o seu preguinho Com esse no alicate. E tem que ser esse alicate, não pode ser aquele de corte, que é fininho. Você vai segurar com força, vai cortar tudo. Vai cortar, o nem prego. o de bico, tem que ser esse daqui, mais chapadinho, mais Põe quadradinho. na marquinha. Então, aí eu vou colocar na marquinha e vou fazer só uma marcação, mais só fundinha. para que ele me ajude, que ele facilite a colocação do ganchinho. Nossa, Lê do céu, que cheiro bom. Verdade. Segunda-feira Nossa, começou assim, a coisa tá cheiro boa, de hein? festa já. Cheiro de festa. Nossa, vai hoje a TV toda vai fazer fila aqui na porta Vai, do é estúdio. Olha que imagem linda. Já pegou a cor Olha do vinho, isso. né? Olha, já tá. Se a pessoa não sabe, nem vai saber que é maçã, vai pensar que é outra coisa, morango. É verdade, viu? Ó, já tá macia, ó. Já enfiei aqui o garfinho, ó. Daqui a pouco eu vou desligar. Que delícia. Fica uma cor linda, né? Fica Não uma é? cor linda. Muito linda. Do vinho Olha mesmo, só, olha do lá. Vinho. Eu aprendi uma vez, Alê, vocês devem ter essa receita, com certeza. A fazer ela na panela de pressão, a maçã inteira. Inteirinha. Com vinho também. Com vinho. Vinho. E aí colocava um pouquinho de gelatina, eu Gelatina, acho. vai. Eu tenho essa receita, eu aprendi com a Palmirinha. Doce super Eu prático. vou ensinar aqui, porque aí você pode colocar depois é uma compota de maçãzinha, tem que ser aquela maçã menorzinha. Tica. E aí você coloca num vidro assim bonito, nossa, fica uma maravilhoso e sobremesa linda. delicioso. E aí você come a maçã inteira, você corta ela assim, ela tá Isso. vermelhinha por dentro. Bom, né? Delícia. Só que esse não é light não, mas acho que dá pra fazer light, né? Dá Dá pra fazer. pra usar o Dá pra açúcar light fazer a também. versão light. Que eu tô dessas agora, quero tudo trocar pro light. Pelo menos a consciência não pesa tanto. É verdade. Bom, aí marcamos com o preguinho. Fiz uma pequena marcação com o preguinho, só para facilitar esse ganchinho. Eu até coloquei, né, um ganchinho no formato de um anzolzinho. Aí, E aí ele já tem uma rosquinha, isso, né? ele vem com uma rosca. Como eu já fiz um pré-buraquinho, né? Já consegui fazer a primeira marcação. Então, com a mão mesmo, a primeira vez tem que ser com a mão. Força e depois vai. Isso. Dura o apoio aqui. Vamos no próximo, só para começar. Então, ele deu a primeira volta, volto de novo a usar o meu alicate E vou rodando. e vou rodando. E a madeira desse é molinha, então Ela é não precisa usar molinha. furadeira nada, gente. Não, não. Vai com o próprio ganchinho e vai enfiando. É verdade. Tudo bem. E assim eu vou fazendo até o 20. final. Bom, enquanto ele aí vai aqui gastando energia pra gente poder comer a sobremesa Para depois, comer a sobremesa. a gente vai fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, eu vou voltar a falar sobre alergia alimentar,
intolerância e tudo mais, aproveita, manda a sua pergunta, aproveita o intervalo, tá bom? Nosso WhatsApp é o 994644958. Estou esperando a sua pergunta. Não tem fim, que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, eu volto aqui do nosso bate-papo hoje com a Simone, falando de alergia alimentar e intolerância. Intolerância é só lactose, né? Sim, O ou restante qualquer tudo outra substância, intolerância a glúten, Tem também, né? também, tem. E de onde vem isso? Nosso corpo O não... organismo, exatamente. Rejeita e pronto. Eu tenho a lactose, não significa que os meus filhos terão. Não, pode Não? ser genético, mas pode não. Pode vir de família e pode não ser. Pode desenvolver ao longo da vida, às vezes com mais idade, lá para 40, 50 anos. Idoso tem muita intolerância à lactose. O que acontece? A gente, será que gasta, assim, Na verdade, o a corpo gente para tem de produzir? a lactase, a gente tem até os 8 anos de idade, que a gente tem uma quantidade suficiente de lactase. Depois dos 8 anos de idade, cessa a produção de lactase. E gasto que tem. Exatamente. E aí você vai seguindo a vida e, na verdade, quem é mais sensível acaba tendo a reação e quem não é, consegue consumir com tranquilidade. Mas não tem produção de lactase. Então, se eu durar até uns 90 anos, pensando um pouco mais, uns 98, mesmo que eu não tivesse a intolerância aqui, até lá, muito provavelmente já acabou. E aí começa a ter os problemas com a lactose. Idoso então. tem muito. E a mesma coisa com glúten, com essas... Não, o glúten já é um pouco mais específico. Então aí é o intestino mesmo que não aceita essa proteína e acaba dando problemas mais graves, porque o glúten ele faz uma cola, ele que dá a elasticidade da massa do pão, por exemplo. Então, deixa fofinho, né? Porque a gente compra esses pão sem glúten, o pão não é fofinho, né? Não, ele é mais maçudinho. Ele é um pouquinho mais maçudinho. O glúten é o que dá essa elasticidade, então ele faz uma cola na parede do intestino. E aí você pode ter várias reações, inclusive uma delas a desnutrição, porque para de absorver os nutrientes. Então, de tudo que você consome, essa cola não deixa absorver. Então, quem é intolerante a glúten é uma coisa mais específica. Tanto que para descobrir mesmo é só a biópsia de intestino. Não tem como você fazer um exame de sangue que dê uma intolerância. E aí, hoje tem muitos casos de intolerância? Porque eu vejo também doença assim... celíaca tem bastante. A gente começa a entrar nessas neuras de dieta, né? Eu vou fazer dieta gluten free. Paro de comer as coisas com glúten. Isso acaba estimulando o meu corpo a ficar intolerante ou não? Isso é mito também. Na verdade, toda vez que você para de consumir uma determinada substância por um tempo e você volta a consumir freneticamente, a tendência é você ter uma reação a isso. Então, se você para por um período, você dessensibiliza o seu organismo e a hora que você volta a consumir, se você não volta numa frequência reduzida, por exemplo, uma vez cada 4 ou 5 dias, você volta todo dia, você acaba desenvolvendo essa intolerância por conta disso, pelo excesso de consumo. Pode, se eu não tiver nada, não volta normal, o seu organismo se rearranja, ou se eu já tiver uma tendência ali que estava quietinho, tudo bem quietinho, você desenvolve. Posso ter essa intolerância aí a glúten. Então tem que tomar cuidado, viu, gente? Porque a gente tem essas manias aí, mesmo quem é magrinho, começa, vou fazer glúten free, lactose free, que tem mais alguma coisa, né? Que o pessoal fica sem lactose, sem glúten, sem alguma, eu não lembro mais. E aí a gente começa, só que tudo que é dieta não dura, né? Dieta é um momento, né? Ou você muda seu hábito de vida e tira de vez, ou é momentâneo, e aí é perigoso. Perigoso você mexer em algo que tá quieto, né, gente? É que muitas vezes as pessoas têm sintomas diariamente e não percebem, por exemplo, gases, distensão abdominal. Isso é um dos sintomas da intolerância ao glúten, não uma doença celíaca, uma intolerância leve, mas que você vai passando o dia a dia, acha uma coisa ou outra. E a hora que você tira é que você sente que você fica bem, que você não tem essa distensão, que você não tem gases, e aí você fica bem, se sente bem, e quando volta, você sente mais intenso isso. Esses sintomas.
E é possível também uma pessoa, por exemplo, que tenha intolerância à lactose, reinserindo essa lactose no organismo, ela consumindo como se fosse aquela questão da homeopatia, bem pouquinho, Não, bem a pouquinho. lactose não. A alergia à proteína do leite, sim. Você pode reinserir. tratar e reinserir e conseguir consumir sem ter reação, numa frequência reduzida, né? Não todo dia em grande quantidade. Você consegue voltar a consumir sem ter reação alérgica. Mas a intolerância não. A intolerância, uma vez dada... Uma vez dada, nunca mais tomar leite, viu, gente? Porque eu falei que quando eu era mais nova, eu tomava, mais nova não, uns 10 anos atrás, eu podia tomar até uns 3 copos de leite, assim, um dia, depois no outro dia tomava de novo, daí no terceiro dia a situação ficava difícil. Hoje, no primeiro já... Arrependimento já chega logo. Porque se você for fazer uma prova ou tiver numa sala de espera de um médico, com silêncio, de repente vai fazer você fala, tem um gato aqui, aí é você mesmo. É a barriga que tá falando, não devia ter tomado. Não devia ter tomado, né? Bom, mandar um beijo pra Silvana, Nadai, ligadinha, e ela fez lá o biscoitinho, amanhã a gente vai mostrar, hein, gente? Que bacana. Aprendi no Tintim, fez o biscoitinho de amido de milho, que bom, né? Ficou uma delícia, tenho certeza. A Giselda Sartori também ligadinha com a gente, um beijo. A Jéssica Oliveira, Deus abençoe nossa semana, amém. Viu, Jéssica? A Pamela Cristina da Vila Nova, a pessoa já nasce com alergia ou isso desenvolve com o tempo? Pode ser as duas coisas. Pode nascer, que é o caso das crianças alérgicas à proteína do leite de vaca, como pode desenvolver ao longo da vida. Mesmo a alergia à proteína do leite de vaca, você pode desenvolver ao longo da vida. Quer dizer, o corpo não está acostumado com aquilo, se você continua consumindo, chega uma hora que dá alergia. Que aparece, tá? A Carol da Vila Verde, como é feita a dieta? A dieta, acho que sem lactose, sem glúten, tem que aí a pessoa precisa... Dieta para alergia? Exatamente. Eliminar o alimento, não tem... Substituir por outras coisas, como a gente comentou do leite, mas tem várias outras alergias. Tem gente que pode ter alergia a qualquer coisa, né? Qualquer tipo de alimento. Então é não consumir. Não tem o que fazer. Quando é o caso de alergia, que tem aqueles sintomas graves, não tem como reinserir. Não tem tratamento. É a exclusão do alimento e dos seus traços, né? E a gente tá falando muito do leite, muito da questão da proteína, mas tem alergia a tudo que a gente pode imaginar, até corante, né? Sim. Tem... A maior alergia, na verdade, são a de substâncias químicas. Então, corantes, conservantes, glutamato, monossódico. Tem muita gente que tem reação a isso. E aí tem que ficar atento. A dificuldade dos pais, mesmo dos adultos, é saber se aquele produto tem aquele corante. Porque eu conheço uma criança que tem alergia àquele corante amarelo. Então não pode tomar refrigerante, tem que ficar lá olhando todos os rótulos, se tem o tal. Quer dizer, a mãe até decora, né? Vira um dicionário, que sabe todos os nomes de cabeça já, né? Mas quando descobre, né? E normalmente descobre numa reação grave. Quando a criança entra num estado mais grave e aí descobre que é alergia a alguma reação alérgica. Aí vai fazer a pesquisa para descobrir. Aí tem os exames que faz para descobrir sobre o que ocasionou aquela alergia. E aí, uma vez descoberta, nunca mais. Nunca mais aquele produto. E aí, alguns alimentos, quando a gente descobre que é alérgico, é complicado, né? O leite. Vários produtos na sua composição usam leite, o bolo, né? Você quer fazer uma sobremesa, alguma coisa. Não só isso, até salame tem leite na composição. Então, tem traços, né? Tudo. Tem que ler rótulo. E ler a lista de ingredientes, porque muitas vezes está mascarado. Eles escrevem proteína do soro do leite. Ou coloca proteína de alguma coisa. E você não consegue identificar que aquilo é leite. Exatamente. Quer dizer, até eles põem... por essa dificuldade do consumidor que o Brasil fez essa lei que obriga agora a colocar nos rótulos, né? Tem que colocar lá, embaixo dos ingredientes... não lembro. Colocar alérgicos. Contém traço de leite, amendoim, nozes, castanha. Proteína, nananá. Por quê? Fica fácil daí para pessoa que tem alergia a amendoim, por exemplo. Ela não vai consumir paçoquinha, não vai consumir pé de moleque, não vai mais. Às vezes compra lá um achocolatado,
que tem lá traços de amendoim. Costuma ter, não costuma? Costuma, porque eles fazem tudo na mesma fábrica. Isso. Então contamina. Um alimento contamina o outro. É como, por exemplo, alimentos que, mesmo no chocolate, muitas vezes você lê no rótulo, contém glúten. Na verdade, o chocolate não tem farinha, ele não tem glúten. Só que foi feito na mesma fábrica que faz outras coisas que contém farinha, então pode ter contaminação de glúten ali. Então, para quem é celíaco, não pode consumir, de jeito nenhum. porque não pode nem ter contaminação. Gente do céu, que vida difícil, não? É Quem tem complicado. alergia? Porque complicado. eu tenho alergia a frutos do mar, não posso comer camarão, não é o caso, que eu posso comer tudo. Só não posso com leite, viu, Ale? Só o leite. Só o leite. Por exemplo, a pessoa tem alergia a camarão. Tá, não vou comer camarão, não posso comer frutos do mar, não vou comer nada de frutos do mar. É uma coisa fácil de se ver, né? Fácil de excluir da rotina, né? Exatamente, não posso comer peixe, não vou comer camarão, não vou lá comer comida japonesa, e tudo bem. Mas quando a gente pensa que no chocolate pode ter um traço de glúten, dificulta a nossa vida, né? Bastante. E aí temos que aprender a ler os rótulos. Até pela dificuldade dos rótulos, a gente já viu diversas matérias sobre isso, diversas reportagens, que os nomes vêm mascarados, né? Às vezes o glúten não está escrito lá glúten, contém traço, não sei do que, na hora que a gente vai ver, colocar lá no dicionário e ver que é glúten, lá no Google, né? No santo Google. E às vezes muitas pessoas acabam tendo reações, consumindo coisas que nem imaginavam. O glúten, na verdade, ele foi a primeira lei que tem que colocar o contém glúten. Por isso que esses contaminados, muitas vezes coloca contém glúten, que pode ter a contaminação. Agora, essa nova é dos traços, né, de outros tipos de alimentos que são alergênicos e pode aí alguém consumir, tendo mesmo um traço, ter uma reação grave. Eu nunca tinha pensado nisso, viu, Simone? A fábrica, ela produz vários produtos de linhas diferentes. Né? Porque a farinha de trigo é uma coisa que também vai com ar, né? Tá mexendo ali, a produção de pão ali no galpão de lá, mas ela vem com ar no galpão de cá que tá fazendo chocolate, vamos supor, tá? Tô aqui usando a minha imaginação. A máquina que ensaca, sei lá, tem várias máquinas. Eles vão usando a mesma, de rótulo, de tudo, né? E aí é difícil mesmo. Então, a gente tem que ficar atento principalmente aos sintomas, né? Que tem alergia a frutas secas também? Tem quem tenha? Tem a tudo. Existe tudo que você todo pode imaginar. tipo de alergia, todo né? tipo. Olha só. A gente tem alergia a abacaxi, por Conheço exemplo. uma pessoa que tem alergia a abacaxi, gente. Eu conheço uma de kiwi. Não pode nossa, se comer alguma coisa que tenha o kiwi, tem que ir direto A alergia pro pronto-socorro. é específico de cada organismo, não tem como você dizer, só esses alimentos têm potencial alergênico. Todos Geralmente a questão do amendoim, dos são que os mais comuns, são os mais as oleaginosas, né? os laticínios e os frutos do mar. mar. Os frutos do mar são os mais comuns. E as pessoas quando têm alergia a frutos do mar é uma coisa aqui, né? Às vezes dá interrompe a respiração, uma coisa grave. Não é só a questão da pele que vai ficar empolado, com coceira, dá aquele edema aqui que tampa a respiração. É uma alergia grave. Sim. A pessoa tem que ficar muito, muito atenta. Eu não sei como está nosso tempo do bloco, já estourei, né? Então a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Vou esperar a sua pergunta aqui. Nós vamos pro nosso quarto bloco, que a gente tem aí mais coisinhas para mostrar para você. Tem Aprendi no Tintim. Vamos aproveitar para responder as perguntas sobre alergia, tá bom? Nosso WhatsApp é o 99464-4958. Tô quase decorando, viu, gente? Acho que bateu um ano de programa, eu decorei. O programa faz um rápido intervalo e volta já. Tem fim que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. E é tão rápido que tá pronto, né, Ale? Tá prontinho, é muito Olha que rápido. lindo que Olha ficou que fica isso uma aqui. compota super bonita,
gostosa. Com essa travessa ainda ficou mais linda ainda. Isso aí. E é o que faz parte, né? A apresentação, né? Tudo que a gente faz é fazer com amor, porque a gente come primeiro com os olhos, Ai, né? como? Então, aí, ó. E o creminho Só aqui, eu ó. que faz isso, gente? Só eu que sou Magali muito? Não é, é, né? não é, Ai, não. Que às vezes eu fico achando que eu sou meio Magalizona aqui. Eu sou mesmo, tá? Eu não vou disfarçar, não. Mas não tem aquilo, às vezes a gente não tá com fome, mas aí você, né? Olha, uma coisa linda Olha, dessa. assim, uma coisa, um prato bonito, aí você fala, nossa, que vontade de experimentar, né? Comer e coçar é só começar, né? Pois é. A gente tava comentando aqui no intervalo com a Simone, que parece que antigamente não tinha tanta alergia assim, né, A Ale? gente não ouvia muito, né, Não falar. vi, eram casos assim esporádicos, Isolados, mesmo na minha assim, infância. Você vê, eu nem sabia que tolerância à lactose existia. É. Fui descobrir depois de adulta e já uns 10 anos atrás, É. mais ou menos. Bem, mocinha. Mocinha, saindo da adolescência, brincadeira. E aí, hoje, né, tem tanta alergia, tem tanta intolerância, tem tanta coisa. Porque é o que a Simone estava falando. Antes a gente comia noz, né, tá aqui, né? É, Só na época do Natal, isso. né? E olhe lá ainda, porque É ainda é um verdade. produto caro. É verdade. Mas já é mais acessível, né? Antigamente, na infância, era de ver. E olhe lá, assim, às vezes, quando reunia a família, tinha lá um Uma pouquinho que era para sobremesa. cada um experimentar. Experimentar, Então, acho exatamente. que a gente tinha menos contato, contato. Com esses alimentos, né? E não tinha tanto industrializado assim. Isso também, que faz toda a diferença, né? Sempre você vai, por isso que nós aqui, o Duas Panelas, eu, o Celso, a gente assim é muito a favor do alimento feito em casa. Faz a diferença, gente. Sempre tem um conservante, sempre tem, né, como a doutora falou, um corante ali, que você, quando vai ver, você fala, gente, pra quê, né? Não Exatamente. precisava, dava Vou deixar pra meu fazer em damasco casa. aqui, Isso, tá? Daqui a depois pouco eu você volto. come. Deixa aqui guardadinho. Porque a gente come castanha hoje todos os dias, né? A gente É pode verdade, é consumir, recomendação, né? É É recomendação. recomendação hoje em dia, né? Castanha Então, do quer Pará. Quem tem alergia sofre, né, gente? É verdade, é Bom, verdade. Tá pronto. Depois eu Tá volto a Vai experimentar. experimentar. eu já Não me coloquei falta aqui. vontade de experimentar já, viu, Ale? Mas eu vou lá me Daqui artesanal. a pouco você vem. Eu comi uma noz só pra dar uma acalmada no estômago, porque não deu tempo de eu comer minha castanha hoje. Vamos voltar aqui para nosso artesanato? Pois é, colocamos todos os ganchos. Aí, se a gente colocar o nosso cabide em pé, a gente vai ver que ali ficou com uma inclinação que o cabide pede. Nada impede que com o alicate a gente Direito. ajeite da maneira como a gente quiser. Se você não quiser fazer isso, quiser manter a angulação, Pode deixar a lei também. da física vai ser a mesma, né? Ele vai ficar pendurado retinho da mesma maneira. Esse daqui eu deixei, é uma sugestão para quem não gosta de cor, não quer colocar nenhuma técnica nele, tá afim de uma coisa mais Rápida, rápida. prática e assim, ó, ficou pronto na hora. Isso, daquelas pessoas bem apressadas. Então, com um verniz acrílico, fosco ou brilhante, um pincelzinho macio, só vamos passar para uma maior proteção. E se eu não quiser passar? Se não quiser passar também não tem problema, quem tem mais pressa ainda. Eu sempre gosto, ou eu insero as minhas peças, ou eu envernizo, eu gosto muito do verniz fosco. Aí vai da sugestão. Aqui, Iraí, eu vi que você trouxe outras ideias. Pega esse preto pra gente mostrar pro pessoal. Pois é. Essa é uma Aí ideia eu não diferente. quero uma coisa pequena, eu tenho mais coisas, eu quero uma peça para pendurar e deixar Eu à quero mostra um no negócio meu quarto. de decoração. Não Isso. quero esconder, quero mostrar mesmo. Vou tirar esse colar aqui só para Isso. facilitar a minha vida, para Aham. segurar. Aí, esse daqui, como é que você fez? Que eu tô vendo aqui, gente, olha. Vou tirar. Tira. É um puxador, É um puxador de armário. que você não colocou a outra parte. Não, não. Ele é exatamente igual dos dois lados, então o que eu fiz? Eu tirei aquele lado, usei o próprio parafuso que vem nele, parafusei aqui atrás. E essa parte aqui,
é um quadrinho que a gente acha nessas lojas de R$ 1,99. Olha Eu que tirei legal. a imagem, lixei, pintei, Fez a fiz técnica uma do... transferência que já foi ensinada aqui pela Uhum. Sandrinha. E depois eu comecei a colocar, aí eu fiquei pensando, bom, como é que eu quero? Eu tenho um espaço pequeno, mas eu quero uma peça Que que decore. que componha e que decore. E esses também são puxadores. São puxadores. Que a gente, tudo coisas que a gente acha facilmente. Gente, e assim, ó. Esse é um puxador que é de plástico, Isso. tá? Mais baratinho ainda. Mais baratinho Se você quiser ainda. colocar aquele puxador de metal, aí vai do quanto você quer colocar de gastar na sua peça, tá? Exatamente. Esse também é um puxador que aqui no centro é plástico, então tá Isso. combinando bem com esse daqui. Aham. E aqui eu furei e... Furo e parafuso. Olha, Pode gente, ver vou, que eu vou atrás, mostrar, isso, pode vou mostrar a mostrar o parte de verso. trás. Vou mostrar Isso. aqui o verso, olha. Olha, são Com os os parafusos. Os parafusinhos aqui todos, tá? E aqui o fundo do quadro, olha, tem até aqui as partezinhas que a gente usa pra prender, Pra né? fechar, isso é. Dá pra fazer transferência de foto, né? Dá. Ó, Aí tô criando aqui. com vai minha da mente. criatividade, o que é que você quer colocar. E olha só, essa peça aqui, de repente você não quer colocar no seu quarto, mas você pode pôr na entrada da casa. Você coloca já um casaco, uma bolsa, né? Fica aí como aquela parte. Tem um pessoal que faz uns móveis, que gosta de aqueles móveis antigos. Como é que chama aquele que ficava na entrada, que a gente colocava o guarda-chuva, tinha os ganchinhos? Tinha Como chama, uma Lê? espécie de mancebo, De né? Uma mancebo, mas chapeleira. era uma chapeleira, né? Isso, Mais chapeleira, que ele né? tinha. A chapeleira tem até o espelho No e os espelho. ganchos e o lugar para colocar um guarda-chuva. Isso. Acho Aham. lindo, gente. Mas tem que ter Nossa. toda uma composição da casa, combinar, né? Eu gosto assim de Você combinação. pode fazer um lindo chapeleiro com uma porta que a gente acha com tanta A Lê já viu, né? frequência. Gente, sou apaixonada. Fica Fica lindo muito demais. linda. Penteadeira. Fica uma penteadeira. Isso A aí. gente viu uma Nossa. linda lá com a Isa, Aham. que ela usou uma porta Isso, linda. Linda, Ficou assim, demolição um show. maravilhoso, Isso. meio com aquela pintura provençal, né? Nossa, Sim, é arrasa. verdade. Uma pátina provençal, É, ela isso pede. E a gente acha com frequência nas Olha caçambas só. da cidade. É Só só não tem ir que fazer. incrível. É só andar um pouquinho para os bairros que estão construindo, os bairros novos, os bairros, né? Às vezes ali no verdade. centro, que está sempre centro, que tá sempre reformando, demolindo, modernizando. né? Ai, Demolindo aí a as gente casas. liga uma assim, delícia. então, segura aí. Aí já liga correndo pro marido, vai buscar. Gente, isso é um perigo, porque é um bichinho que quando pica a gente, Muda o olhar, né? A gente muda o começa a olhar, enxergar essas verdade. coisas, E né? alguém olha e fala assim, nossa, mas isso é um lixo. Leva em casa Leva em e casa, a gente que- dá um... O que é lixo trato para uns nisso. é luxo para o outro, para É outros, verdade. né, gente? E, gente, e a madeira maciça sendo descartada, Nossa, Olha que é. judiação. né? E aí tem de tudo. Lembra que a outra artesã ensinou a gente a fazer com as telhas? Às vezes tem telha sobrando lá no seu quintal, dá para fazer também, para você pendurar, para você fazer aí conjuntos, né, de decoração. Nossa, dá para fazer muita coisa. Eu adorei esse aqui, daí achei que ficou Lindo, super né? lindo. Lindo demais. E aí sai daquele ambiente do seu quarto e você pode colocar aí com outras opções Isso aí, como decoração também. certo. E aí, vamos mostrar aquele... Quer deixar esse aqui? Deixa ele aqui. Isso. Pega o azul pra gente mostrar pro pessoal esse decorado. Aí as meninas vão falar assim, não, mas eu não quero o meu a Isso, cor da as madeira. meninas não gostam de nada básico. Não, eu sou É, dessas, cada né, uma Ale? tem Nada É, o básico. seu nada, próprio nada. estilo. Então aqui eu trouxe uma sugestão com uma aplicação de strass E pintou desse azul e Tiffany eu que tá pintei em o alta. azul Tiffany que as meninas amam. Tá, essa Aliás, cor tá é uma super linha em alta, linda, né? é verdade, tá super em alta. Outra sugestão é esse que tá pendurado aqui. Vamos mostrar Já aqui é embaixo. Não, eu quero um meu organizador, mas eu não quero nada colorido. Então aí a gente joga no branco e faz aquela brincadeira inspirado em marcas famosas. Aham. Vamos mostrar no detalhe ali, esse que tá penduradinho, pra gente mostrar mais um aqui embaixo, de baixo, gente, que tá penduradinho no nosso Olha, já balcão. com todas as correntes colares Isso, ali, isso aí. olha que graça. Que aí dá para entender mais, né? Vamos Como é lá. que Chanel. fica. Ah lá, inspiração
no C do Coco Chanel. Coco Chanel. E aí está pintado em branco, já não é tão colorido. Não, Né? Fica super legal também. é verdade. E aí tá pronto, né? Pois é. E aí, alguém Nossa. já quer uma coisa assim mais descolada, né? Já é uma. Então, o que eu fiz, a proposta, Apaixonante. usando Um o caixote caixotinho. de uva esse aqui, né? Isso. Olha, Que gente. é o- Seria descartado. Então, o que eu fiz? Eu pintei a A lateral. lateral. Coloquei uma frase, opa, aqui, coloquei Mais amor, uma por frase, favor. mais amor, por favor. As caixinhas que a gente ama. Olha, as com a Frida caixinhas, Kahlo, a do A meio. Frida Kahlo, que é a nossa querida. Que é E aí, o linda, que eu colorida. coloquei? Pra fixar as caixinhas, então eu parafusei. Uhum. E aqui um detalhe, aqui embaixo Os eu enchi de ganchinhos, porque esse caixotinho vai parafusado Na na parede. Aqui em cima dá para colocar mais coisas. Um vasinho, Um né? Alguma vasinho, coisa. Aquele Ah. coração que fica deitadinho, Ah. né? Se entrarem no meu Instagram, vai ter a foto lá. Ai, que graça. E aí eu dei a sugestão dele já decorado. Um livro que você coloque, alguma coisa que você esteja lendo, Isso. né? Ele fica aqui. Então aqui são as coisas que você coloca para achar com facilidade. A sua chave, o carregador do celular, fica tudo Ai, na mão, organizado. super prático. Pode ser uma peça lá do escritório, pode ser uma peça daquele cantinho de leitura que você tem na sua Pode, casa. pode sim. Dá pra Lindo ser ali na demais. entrada, pra você colocar ali a chave do carro, na coisa que você tem que na hora de sair tá na mão. Você Isso. pendura aquela bolsa, aquela pequenininha, tiracolo, não um bolsão, né? É. Não Não, aquela é. bolsa delicado, pequenininha, E né? assim, chega de deixar coisa solta, né? Vai entrando, põe no aparador, coloca a chave, dá mais 2 passos, coloca a Acabou. bolsa. Depois, na hora de sair, fica aquela confusão. Então, vamos manter tudo organizado, porque as coisas na casa, quando estão organizadas, dá uma sensação de bem-estar na gente incrível. Porque que sufoco que é. Você quer sair e... Alguém viu? Alguém viu onde eu coloquei meu celular? Alguém Eu viu onde eu nem Gente, conto que chega eu de fiquei... alguém viu. É. Chega. Eu nem conto que eu fiquei acho que uns 2 ou 3 meses usando a chave reserva, porque eu perdi a Eu chave também do já carro. fiz isso. E o celular, às vezes, eu tenho que ligar, viu, Polly? Aí eu falo, isso não nem conta. Aí eu isso ligo, eu já pego o básico. telefone de casa e ligo pra saber aonde tá. Aí, tá vendo? Uma caixinha dessa aí, pronto, resolve tudo. E aí, bem, chegou o dia que eu perdi a chave reserva também. Olha só. E era uma época de carnaval, eu precisava trabalhar, eu precisava vir. Ah lá. Eu quase Que horário. fiquei louca. Olha Não, só. né? Chega disso. Olha outra sugestão super Que em graça. conta. Olha, essa com a treliça. Isso. Essa placa furadinha a gente encontra com facilidade e de repente até mesmo um vizinho tem, tá fazendo alguma coisa e sobrou um pedacinho. Se não, nas lojas que vendem placas, que vendem madeira, eles vendem o recorte. Então a gente não precisa preço comprar. bom, né, Iraí? O preço é ótimo. A gente não precisa comprar aquela peça placa toda. imensa. Por ela ser furadinha, eu pensei, o que eu posso fazer? Porque eu sou daquela pessoa que compra alguma coisa e depois eu sempre tenho que dar uma pitadinha. Ah, tá Né? certo. Aí o que eu Essa é uma fiz? moldura. Essa é uma moldura de super em novo, alto. super em alto, o amarelo, o azul, Ai, são amo. cores que a gente pode usar. O que eu fiz? Como tinha o furinho, Você já eu bordou. me lembrei que eu posso fazer uma brincadeira bordando. Então eu bordei Olha a que letra. graça. Esses ganchos aqui são próprios para esse tipo de placa. Dá, inclusive, gente, pra você fazer... isso aqui tem muito em loja que vende bijuteria, né? Uhum. Dá pra você fazer um grandão, se você não quer fazer o cabidinho aqui. Isso. Colocar Isso. como decoração lá no seu closet e pôr esses ganchinhos pra pendurar tudo que você quiser daí. Inclusive a gravata do marido, dá pra fazer um... Nossa, dá Gente, pra lembra que é um colocar. organizador. O que é que você Organizador. precisa na sua casa? Você pendura. Você pode pendurar. Organiza e decora ao mesmo Organiza tempo, e né? decora. Isso que é Usei bacana. da mesma maneira Os os puxadores. Mais fácil ainda, porque já tá furado. Mas, nossa, é muito mais Gente, fácil. facinho, Então olha. não tem desculpa pra gente não fazer. Além de tudo, gente, é um presente que todo mundo gosta. Não é pra dar de Quanto, presente? olha, quanto eu gasto pra fazer um desse? Olha, desse daqui Um pouquinho mais que eu vou ter que comprar tudo, né? não A chega a moldura- R$10.
de material que eu tenho aqui. Olha isso, que bacana. A linha que eu já tenho, sobrando. Nossa, se tiver a linha, melhor ainda. R$10, gente. Dá pra vender aí, ó, por uns 40? Uhum. R$40. Tá A vendo? gente vai fazer um intervalo rapidinho, ainda estamos no último bloco, para voltar e deixar os nossos beijos, nossos contatos e falar mais um pouquinho das alergias, tá bom? É um minutinho, a gente volta já. Amor não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. Vamos começar nosso último bloco já fazendo as perguntas que estão aqui. Olha, Mariana Fernandes, de Santa Gertrudes. Está dizendo que ama acompanhar um programa que é muito bom e aprende muito. Muito obrigada, Mariana. Sempre fica ligadinha com a gente e aprendendo aqui. Tenho certeza que você faz as coisas aí. Manda foto, tá bom? A Esli de Campinas. Bom dia, Iraí. Apresentando sempre coisas lindas lá. Tá vendo? Um beijo, pessoal. Assiste pela internet. Você aqui da cidade, mora aqui na nossa micro-região, assiste a gente pela TV, claro, é óbvio. Mas tem um pessoal que não mora por aqui, mora em Campinas, em São Paulo, tá em outro estado, tá em outro país, não tem problema, gente. Entra lá no tvclaré.com, tem transmissão ao vivo, online, tá bom? Avisa todo mundo. A Vera do São Miguel. Tem alergia do frio, uma coceira insuportável. Isso desenvolveu depois dos 50 anos. Como assim? É, porque o frio resseca bastante a pele, né? Aí tem que manter a pele sempre hidratada para poder aliviar um pouco. Porque quem tem alergia, reação alérgica, vai ter. Aí, às vezes, vale a pena até procurar um profissional para ter dermatologista, um remédio. Então, tem cremes específicos para passar. Não esse hidratante comum que a gente compra em loja. Tem que ser um hidratante específico. Porque senão daí, pode até piorar, né? Senão A piora. alergia. É, porque esses hidratantes têm corante, essência. Muitas vezes, essas substâncias acabam intensificando a alergia, né? Então, para melhorar, aí tem que procurar um médico dermatologista mesmo para poder. Olha, Vera, indicar. se serve de consolo para você, eu não tenho alergia ao frio, eu já tenho um pouco assim do sol. É só vai pra praia. Começa a tomar mais sol, mais sol, mais sol. Bem que eu sou branca, que nem uma cera, né? Então, só o fato de ter que passar muito protetor solar, aí aquela coisa da maresia que vai colando assim, você começa a transpirar, o que acontece com a pessoa? A pessoa tem uma coceira. Olha só. Às por vezes isso pode que ser até A hora que você repassa o protetor com areia, Nossa, com sal, aquilo. bom, eu e praia, nós não somos amigas, tá? A praia lá, Poliana, bem longe. Até por causa um pouco disso, me incomoda tanto. Começa a dar uma coceira, assim, aí você já tá com a pele sensível porque tomou um pouquinho de sol. É verdade, resseca um pouco a pele, né? Já fica mais exposta. Pensa assim, Vera, o inverno no Brasil é bem curtinho, agora o sol... O verão. É verdade. Dá nada. A Ana, lá do centro, quer saber se as peças da areia estão à venda. Como pode encontrá-las, Iraí, para comprar? Olha lá. A Ana, a Iraí já vai sucesso falar para total. você o endereço, o contato, tudo para você procurar depois. Está sempre à venda, né, Iraí? Sim, Se não Todas as tiver, peças. a Iraí faz uma sobre encomenda. Tá bom? E aproveitando, Polly, tem a Juliana lá de Sumaré, ó. Sou fã e tenho várias peças da Iraí em casa. Eu também tenho peças da Iraí em casa. Super E o nosso cenário também tem, tá ali, É ó. verdade. O cenário também tem. Bom, a gente estava falando um pouquinho das alergias, tem disso também, né? Às vezes o sol pode dar uma reação alérgica, né? Eu sei que tem pessoas que, o meu incomoda, dá uma coceira, mas coisas piores, né? Assim, não dá para tomar nem um pouquinho de sol, tem que ser com muita cautela. Muita cautela, muito cuidado. Tem vários tipos, tem dermatite de contato de tudo. Às vezes da roupa, do tecido, O amaciante, o que você colocou na amaciante, o roupa. sabão em pó. Tem aí uma infinidade. Se for falar de alergia, tem uma infinidade de possibilidades. E é tudo muito individual, né? Então é você que tem que saber o que é bom para você ou não. E normalmente quando a gente tem essas de contato, você precisa procurar um tratamento, mas normalmente você trata o que ela causa, né? E não, você não consegue se livrar da alergia, porque a alergia é uma reação... Ela é tua para sempre. Sua para sempre, exatamente. E aí precisa ficar sempre atento. Às vezes a gente também acontece que às vezes a gente não dá bola para os sintomas, né?
Às vezes já começa a dar uma coceirinha ali, uma coisa que tá te incomodando. Não é nada. Não é? Deixando pra lá, deixando pra lá, Não é nada. Aí, de repente, o negócio, blum, Vai lá, explode, passa alguma coisa que tem em casa, aí pode piorar a situação, faz que nem um vulcão, né? De repente, explodiu. É, assim mesmo. E aí, às vezes, fica até mais difícil, né, de tratar, porque uma coceirinha que era uma coisa leve, de repente virou ali um negócio. Uma ferida, e aí você tem que tratar, e aí você não pode passar qualquer coisa, você tem que tomar remédio para aliviar a reação inflamatória. Aí é mais. A gente tem que ficar atento com os sintomas, né? Principalmente criança, que é difícil às vezes a criança falar o que está acontecendo, né? Então a gente tem que ficar bem atento a esses sintomas e tentar interpretar e procurar ajuda. Porque às vezes de chazinho em chazinho, de melzinho com alguma coisa que a gente misture, né? Vou fazer um negocinho aqui, um melzinho com não sei o que, tô usando mel só como exemplo, tá? A gente faz receitinha caseira para tudo, que eu sei. Quem não tem uma avó que ensinou um chazinho para isso, tem toda a sabedoria. Em muitos casos funciona, mas a gente tem que tomar cuidado. Com a dosagem, né? Com as dosagens. Porque, olha, chá também faz mal, viu, gente? Toma muito chá. Teve uma fase, uma das minhas férias, que eu fui no spa. Queria emagrecer, fui pro spa. Vamos ver se eu aprendo a comer. Beleza. E lá tinha um chá de sene. Eu já sabendo que o chá de sene podia dar um problema sério. O sene, ele ajuda na função intestinal. Intestinal, exatamente. Então, se você tem lá um problema, meu intestino é meio preguiçoso, dá até para usar. Mas, gente, com muito cuidado. Muito cuidado. Mas o problema é que ele irrita a parede da mucosa. Por isso que funciona. Sim. Então, você tem um estímulo que ele é laxante. É que nem você tomar um comprimido de laxante. O chá tem esse efeito. Ele não é uma coisa natural de fibra. Que vai ajudar o intestino. Que você trata o intestino na parte alimentar. Ele já é um estímulo, que dá uma irritada ali, que ele irrita a mucosa e aí o intestino funciona por conta disso. Então é perigoso, porque aí você perde flora intestinal, aí depois tem que tratar, você tem que recompor flora intestinal. E isso é uma coisa muito importante para alérgicos em geral. O intestino tem que estar sempre bem povoado de bactérias boas. Porque se a gente tem um intestino ruim, isso piora a reação alérgica. O sistema imunológico está totalmente relacionado com a flora intestinal. Gente, é no intestino que a coisa acontece, não é no estômago não, viu? É lá no intestino. Então, você ter uma alimentação sempre rica em fruta, verdura, legume, em fibra, alimentos como aveia, chia, que são alimentos que têm bastante fibra e conseguem deixar alimentar as bactérias boas e deixar essa flora bem bonitinha, cuidada, né? Você tem que ter isso todo dia na alimentação. E não precisa tomar aquele que a gente compra no mercado, né? Não faz bem aquele leitinho fermentado lá com não, porque ele tem açúcar, apesar de ter os lactobacilos. Que dá para fazer em casa também dele. Dá, mas apesar dele ter, ele tem açúcar. Então não é uma coisa que a gente indica para uma rotina, né? É melhor você ter na alimentação pré-biótico. Ele é um probiótico, que é a bactéria. O melhor é a gente ter pré-bióticos da alimentação, que são alimentos que alimentam as bactérias boas do intestino. Pra gente estimular, né, as fibras, que né? são, esses que eu falei, fruta, verdura, legume, que tem bastante fibra, as sementes, a aveia, os cereais que tem fibras boas que alimentam as bactérias boas. E o açúcar alimenta as bactérias ruins do intestino. Olha, cuidado então a gente tem que tomar cuidado com esse descontrole aí da flora intestinal. E aí você fala, mas eu não como açúcar, mas come carboidrato branco? Que vira açúcar. Dá na mesma, né, minha gente? A mesma coisa. Por isso que eu sou fã de carteirinha do farelo de aveia. Ai, meu companheiro, ela descobriu o farelo de aveia. Parece que a pessoa descobriu o Brasil, mas descobriu o farelo. E é o de aveia, que é melhor que o farelo que tem... Não, o farelo de trigo é ruim, não é legal. Não é legal, porque tem lá nos produtos integrais, quando você vai comprar no mercado, ou nas lojas específicas, tem o farelo de trigo também, né? Tem. E aí, para você até fazer receitas de pãezinhos light, mas é o de aveia. Não é tão fácil de achar assim. Do que a aveia, né, também, né, o farelo. Não, se você conseguir consumir a aveia em flocos finos, pode ser um floquinho fino, não precisa ser a lâmina, que é difícil de mastigar. Se for o floquinho fino, é melhor do que o farelo, porque a fibra é um pouco mais íntegra no floco. O farelo, a fibra já é mais quebradinha.
Então, se você conseguir consumir o floco, é legal também. Ah, E o farelo também é legal. O farelo vira pãozinho. É, que daí o farelo dá pra usar nas receitas, né? Vira pãozinho de micro-ondas. Mas para consumo com fruta, Aham. saladinha de fruta, o floquinho é legal. O floquinho é Ah, legal, bacana. Miguel já come. Que Ai, bonitinho. delícia. Bom, quero agradecer, Simone, mais uma vez por você estar aqui. Deixa o seu contato pro pessoal de casa que quer saber mais, entender um pouco mais, onde te acha. Aqui em Rio Claro eu atendo no Espaço Viva, o telefone é 3534-6921. Tá aparecendo lá. Tá na tela. legal. Quem quiser entrar no Face também para conhecer a clínica, é um espaço bem legal, é multidisciplinar e aí eu atendo lá. Muito bem. Ficou com dúvida? Quer saber mais? Quer uma orientação? Gente, tudo a gente precisa de conhecimento nessa vida. Tudo, né? Sem conhecimento, a gente não caminha para frente, que é o que a gente quer. Então, tá na dúvida? Não tem alergia a nada, mas quer uma alimentação mais saudável? Procura ajuda profissional, tá? Que às vezes umas substituições tão tranquilas, tão facinhas, dão um ganho de saúde, né? Que a gente nem imagina. Tá bom? Muito obrigada e volte mais vezes. E daí, vamos aproveitar e deixar o contato pro pessoal lá de casa? Vamos. Pelo Instagram, Iraí Denzin, ou pelo Facebook, Ateliê Toque de Arte. Muito bem. Quer mandar beijo hoje? Um beijo para todos os que estão nos assistindo. Ó, e a Iraí não colou, mas olha que sugestão legal para você. Olha que bacana. Quero um bem simplesinho, ó. Fez aqui, colocou uma pecinha de Isso, de resina. Coloca um aplique de resina, de metal. Os apliques são lindos. Graça. Você pode deixar ele mais clássico, mais simples, mas nem por isso sem nada. Olha Tem aí. um toquezinho. Uma flor aí, uma flor de lis. Até Então, nos depende. cabides normais, hein? Até Faz nos fazer cabides isso? Para as Ai, crianças, lindo. você imagina fazer um desse para sua filha lá, cheio de personagens das Ah, que princesas. Isso, Pendura a exatamente. bolsinha, Aham. o óculos de sol, porque a meninada hoje, né? Tem tudo, acessório, né? Acessório feminino É. tem muita coisa. E tem muitas ideias fáceis. A partir dessa, dá para caminhar e Você organizar criar tudo. muita Encontra a Iraí nesses endereços aí no Instagram ou no Facebook, tá bom? E aí vai lá conhecer as peças lindas. É Todas- verdade. E todas as peças estão à venda, sim. Caso não tenha, deixa um recadinho lá que Que a eu gente posso criar Providencia a partir do da seu necessidade. desejo. Muito bem. Eu vou ali experimentar a delícia de Isso, hoje. vem aqui, Polly. Dizer pra vocês que vocês, quando me veem assim de vestidinho, vocês sabem onde eu fui, né? Toda Beijo pra chique. toda a equipe da Jaque Modas, tá? Olha que bonitinho. Dá pra usar no inverno, dá pra usar no verão, tá bom? E os meus acessórios lindos, Ai, eu amei, apaixonei. fiquei apaixonada. Procura lá no Instagram, ou no Facebook, ou na página, tá, gente? Tudo online, tudo com a facilidade aí da nossa online. Mainá Semijoias, Mainá é com Y, tá bom? Eu vou aparecer ali depois, colocar o GCzinho pra você achar mais fácil. Olha aqui que bonitinha a nossa sobremesa especial. Gente, não é um carinho? Olha aqui. Não é? Olha que bonito que fica, né? Servir aí um jantarzinho. Vai fazer um encontro com as amigas. Aí tá todo mundo meio de dieta, né? Sempre, A mulherada né, sempre, gente? né? Então, olha, faz uma receitinha como essa. Tenho certeza que vai agradar. E eu vou aproveitar, Polly, e mandar um beijo especial para minha Luísa, que está fazendo aniversário hoje. Ai, 9 parabéns. aninhos, né, Lu? Um super beijo. E lembrando da nossa promoção. Você que está fazendo aniversário, acho que eu vou levar a Luísa a fazer compras hoje lá no Mercado Eu Qualidade. acho também que você deveria. Isso aí, lá no Mercado Qualidade. Você que está fazendo aniversário, no dia do seu aniversário, você ganha 10% de desconto na qualquer compra ou 10% também se você for almoçar lá e levar um acompanhante. Você ganha, na verdade, não os 10% no almoço, você ganha ganha o almoço todo. Então, você leva um acompanhante e ganha o almoço, Eu acho gente. que você deveria levar a Luísa pra almoçar lá. Eu acho que eu você vou e fazer a ela. Luísa me levar. Isso. Aí ela fica almoço de graça, ainda Eu você só- compra as coisas pra fazer o bolo. Isso aí, lá E no 10% Mercado de Qualidade. desconto. E 10% de desconto. O Mercado Qualidade sempre pensando aí no seu bem-estar, né? Em agradar o cliente. Então, vai lá, dá uma passadinha e não esqueçam, no dia do aniversário, 10% de desconto nas compras
e um almoço grátis aí, levando um acompanhante. Muito bem. E tem Tá o delivery, né? Tem o Não delivery. precisa nem sair de casa, gente. Liga lá que Ou eles por levam e-mail. em casa. Tudo com muita qualidade. Tá bom, Molly? Muito bom. Fala mais. Ó, até aproveitar aqui, ó, Iraí, hoje sucesso total, viu, Iraí? A Magda lá do centro. Iraí, eu quero. Olha, eu já vou querer aquela ali, mais amor, por favor. Você vai ter que encomendar, Magda. Deu uma caixinha para me organizar. E organiza mesmo, né? A Sandra também ligadinha aqui no Tintim por Tintim. E a Valesca, lá do... Valesca Garcia, lá do Mirassol. Fã. Gente, ó, comi tudo. Nossa, que delícia, que maravilha. Delícia, faz em casa. Faz em casa, ó, hoje Manda mesmo. uma foto pra gente, tá? Que você aprendeu com a gente tá fazendo as nossas delícias, tanto aqui da cozinha como do artesanato também, tá bom? Se você postar na sua rede social, coloca lá hashtag Aprendi no Tintim. Nós não temos mais tempo, nosso programa terminou. Uma ótima semana para vocês, que vocês acompanhem a gente a semana toda. Isso. Receitas deliciosas, um bate-papo gostoso, sempre com muito conhecimento, esclarecendo suas dúvidas. E um artesanato pra gente falar assim, olha, fui eu que fiz. Isso Quer aí. coisa mais gostosa? A gente volta amanhã, terça-feira, mais um Tintim por Tintim. Tchau! Até amanhã. I ain't your mama, no. I ain't your mama, no.